Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Brasileiro Automático. Me chamo Alex, sou brasileiro, falante nativo de português, também falo espanhol e italiano. Antes de começar esse episódio, eu quero deixar o convite para visitar as minhas redes sociais. Ali vai encontrar textos interessantes, curiosidades, explicações, dicas de estudo e muito mais. E se você deseja aprender português ou apenas praticar, os links estão na descrição deste podcast. Então, vamos começar. Irei apresentar 25 verbos, os quais são mais usados na língua portuguesa ou no português brasileiro. Teria uma ideia de quais são os verbos usados na língua portuguesa? Existem mais de 15 mil verbos que fazem parte da língua portuguesa, mas sabe quais são os verbos mais usados em português? Vamos agora saber a resposta a essa pergunta. Aqui vai uma lista com os 25 verbos mais utilizados frequentemente no cotidiano do brasileiro e também em diversas situações. Então, quais são os verbos mais utilizados em português? Então, vamos ver agora. Então, o primeiro e mais comum que é usado no português brasileiro é o verbo ser. Esse podemos ver basicamente em qualquer situação de um contexto de conversação. É claro, a gente todo tempo fala eu sou, eu fui, ele foi. Por exemplo, ele foi médico no passado, mas agora ele trabalha com outra coisa. Eu fui professor por muito tempo. Então a gente usa realmente muito o verbo ser. Por exemplo, eu era um adolescente muito ativo. Eu era um aluno muito dedicado. Enfim, então esse é o verbo ser. Ele realmente aparece muito. Por isso é muito importante que vocês aprendam e estudem também, no caso, o verbo ser. O próximo verbo é o verbo dizer. Ele é realmente muito utilizado. Por exemplo, ele disse. O que foi que você disse? Eu disse para ela. Então, é muito importante a gente realmente aprender a conjugar certinho o verbo dizer. E o seguinte verbo é o verbo ter, que nós utilizamos muito esse verbo na língua portuguesa. Por exemplo, eu tenho isso, a cidade tem, nós tivemos, ele tem, eles tiveram, nós vamos ter. Enfim, usamos muito o verbo ter. Então é importante que você, que é estrangeiro, que está aprendendo português, aprendam a conjugar esse verbo. Bom, o seguinte verbo é o verbo ir. Claro, todo tempo dizemos eu vou trabalhar neste fim de semana e não vou viajar nas próximas férias. Ele vai, eu não vou, você foi. Então, também é um verbo muito importante, que faz parte da nossa lista. E o seguinte verbo é o verbo estar. Esse é um verbo que é muito importante utilizar. Por exemplo, utilizamos sempre em frases ou em contexto do dia a dia. Por exemplo, estou com fome, estou com sede. Então, o que você está fazendo? Eu vou em casa e estou no trabalho, ou estou no trabalho. Eu estou em casa, eu estou no trabalho. Onde você está? Então, é muito utilizado esse verbo. Então, é importante que vocês aprendam também. E o nosso próximo verbo é o verbo fazer. É um verbo irregular também muito importante que vocês estudem. Por exemplo,
eu fiz no passado, ele fez, nós fizemos. Então é muito importante estudar o verbo fazer. Por exemplo, eu fiz a minha tarefa de casa, eu vou fazer a minha lição. Eu faço todos os meus deveres, todas as minhas tarefas, eu faço. Um verbo que parece parecer um pouco estranho para quem está aprendendo português é o verbo haver. Parece que a gente quase não usa tanto o verbo haver, mas acredito que mais na escrita ele é muito mais utilizado realmente do que quando falamos. Por exemplo, falam assim: houve uma festa muito grande na casa do presidente. Ou há muitas pessoas na casa do vizinho. Então, é muito importante utilizar realmente na escrita, no sentido de existir, o verbo haver. O seguinte verbo é o verbo poder. Também é um verbo irregular, é bom que vocês aprendam. Por exemplo, eu posso fazer isso, você pode, nós podemos, eu pude, você pode, nós podemos fazer todo o trabalho. Então, é um verbo muito importante para que vocês possam aprender. E o seguinte verbo é o verbo ver. A gente usa muito. Por exemplo, você viu, eu vi, nossa, eu não vi, você viu aquele filme ontem, eu não vi, você viu a mensagem dela, você viu o e-mail que eu te mandei. Então, é muito importante que vocês aprendam o verbo ver. O seguinte verbo que temos é o verbo dar. Também é um outro verbo irregular. Como é que fica então? Por exemplo, no presente, eu dou muitos presentes no Natal. No passado, eu dei muitos presentes no último Natal. Ele dá muitos presentes para as crianças. Ele deu muitos presentes para os filhos dele. Então, é um verbo muito importante também para se aprender. O seguinte verbo é o verbo saber, também é muito importante. Por exemplo, eu soube o que você fez ontem à noite, eu soube sobre aquele dia, eu soube que você se casou. É um verbo totalmente irregular, muito importante também para que vocês possam aprender. Para que o nosso tema não fique muito longo, será dividido em duas partes. E aqui terminamos a primeira parte sobre os 25 verbos mais utilizados no português brasileiro. Espero ver você na segunda parte do nosso episódio. Bom, e aqui concluímos mais um episódio do Brasileiro Automático. Espero que tenha sido de grande ajuda no seu aprendizado da língua portuguesa. E se você deseja aprender português ou apenas praticar, não deixe de seguir as minhas redes sociais que estão na descrição deste podcast. Me chamo Alex, espero ver você no próximo episódio de Brasileiro Automático. Nos vemos, tchau, tchau.